Olá, muito boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E em mais uma viagem internacional, o presidente Lula chegou hoje aos Estados Unidos. Ele vai se reunir com o presidente Joe Biden e com lideranças democratas e sindicatos. O encontro está programado para o início da noite no horário de Brasília. Os temas principais devem ser a democracia e o meio ambiente. Antes do encontro, o presidente vai se reunir com vários congressistas democratas, entre eles o senador Bernie Sanders, e com representantes da principal confederação sindical dos Estados Unidos, que concedeu um prêmio a Lula quando ele estava preso. O salário de admissão na indústria subiu e já supera o do comércio e serviços. A remuneração média oferecida aos trabalhadores com carteira assinada avançou principalmente para o setor. O salário médio de admissão no Brasil subiu 0,94% em 2022, passando de R$ 1.897 para R$ 1.915, impulsionado pela remuneração inicial destinada aos profissionais da indústria, que aumentou 4,46%, passando de R$ 2.058 para R$ 2.149. Segundo o CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, com a variação, industriais seguem com a maior remuneração média do Brasil. Os números são referentes apenas aos profissionais formais, aqueles com carteira assinada. Na análise entre os grandes setores, o pagamento oferecido no momento de contratação dos industriais no final do ano passado superava 29%, ou R$ 485. O recebido nas atividades de comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas. Por outro lado, os admitidos para atuar no setor de serviços passaram a receber um salário 0,48% menor, de R$ 1.989. No final de 2021, o valor pago era de R$ 1.999. A queda expressiva foi guiada pelas atividades ligadas à informação, comunicação e atividades financeiras e imobiliárias, que viram o salário de admissão recuar 3,81%, de R$ 2.132 para R$ 2.050 no ano passado. Em uma ação contra a pirataria, a Anatel vai desligar mais de 5 milhões de aparelhos clandestinos que dão acesso a conteúdos como filmes, séries e canais de TV por assinatura que estão em uso no Brasil. Quem traz mais informações é a nossa repórter Bruna Di Giaimo. A Agência Nacional de Telecomunicações determinou que mais de 5 milhões desses aparelhos sejam cancelados pelos prestadores de serviços de telecomunicações. Mesmo sendo ilegal, muitas pessoas possuem esse tipo de aparelho que dá acesso a conteúdo restrito. A medida foi tomada pela Anatel depois que ela recebeu diversas denúncias do uso generalizado do recurso. Um grupo interno da agência fez uma avaliação dos dados recebidos e, a partir desse diagnóstico, apontou aí uma lista de equipamentos que devem ser bloqueados. Esse tipo de equipamento, mesmo sendo ilegal, é vendido livremente em grandes sites de comércio eletrônico. Essa determinação já está valendo. O corte dos sinais será feito de forma remota, ou seja, os prestadores não precisam ter acesso à casa dessas pessoas para inviabilizar o uso. De São Paulo, Bruna Di Giaimo. A Justiça de São Paulo decretou a falência da Livraria Cultura nesta quinta-feira. A empresa ainda pode recorrer da decisão. Foram apontados como motivos a queda nas vendas de livros e a crise econômica brasileira desde 2014. Segundo especialistas, a Livraria Cultura dava sinais de que não conseguiria honrar com os pagamentos previstos no plano de recuperação judicial desde 2019, quando declarou ter mais de 285 milhões de reais em dívidas. Em um processo de falência, a lei determina o pagamento de direitos trabalhistas e, em seguida, os demais credores, de acordo com a caixa da empresa. A Livraria Cultura possui uma unidade em São Paulo, no Conjunto Nacional, e outra em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
A companhia ainda pode recorrer da decisão do juiz Ralfo Aldo de Barros Monteiro Filho, da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo. Mas caso a decisão seja mantida, essas lojas devem ser lacradas em breve. E a companhia deve ter 2 dias para identificar e avaliar os bens que podem ser vendidos para o pagamento de seus credores. E agora a gente traz atualizações sobre o terremoto que atingiu a Turquia e a Síria. O número de mortos na tragédia já ultrapassa a marca de 22 mil. Também houve o registro de quase 80 mil feridos. O Banco Mundial anunciou que irá destinar quase 2 bilhões de dólares para ajudar nos esforços para o resgate e recuperação dos países. Esse valor equivale a 9,2 bilhões de reais. O presidente do Banco Mundial, David Malpass, disse que a instituição está fornecendo assistência imediata e preparando uma avaliação rápida das necessidades urgentes. Os Estados Unidos anunciaram, também nesta quinta-feira, um pacote inicial de 85 milhões de dólares para ajuda de emergência. A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional disse que o financiamento irá para os parceiros no terreno para fornecer ajuda urgentemente necessária para milhões de pessoas, inclusive por meio de alimentos, abrigo e serviços de saúde de emergência. O financiamento também apoiará água potável e saneamento para prevenir o surto de doenças. Já o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, pediu nesta quinta ao Conselho de Segurança a autorizar a abertura de novos pontos fronteiriços entre Turquia e Síria para entregar a ajuda humanitária da ONU às vítimas do terremoto. 2 pessoas morreram e outras foram hospitalizadas em estado grave depois de um atropelamento em um ponto de ônibus em Jerusalém Oriental. A polícia descreveu o ataque como terrorista. O episódio ocorreu no primeiro dia do fim de semana em Israel, na localidade de Ramot, um bairro de colonos judeus em Jerusalém Oriental, a área da Cidade Santa anexada por Israel. Um porta-voz da polícia informou que por volta de 1h30 da tarde no horário local, o motorista de um veículo dirigia em alta velocidade em direção a um cruzamento na saída da região e atropelou pessoas inocentes que aguardavam no ponto de ônibus. Fontes médicas afirmaram que 2 feridos estão em estado grave no hospital Sar Ezedek, que informou que os mortos são uma criança de 8 anos e um jovem de 20. A polícia descreveu o incidente como um ataque terrorista. Muitos socorristas foram mobilizados e um helicóptero e um drone sobrevoaram as proximidades. Desde o início do ano, o conflito entre Israel e Palestina já deixou mais de 50 mortos, 43 do lado palestino e 8 do lado israelense, além de um ucraniano. Os Estados Unidos afirmaram que o balão chinês que sobrevoava o território na semana passada e que foi abatido pela Força Aérea do país estava claramente munido com equipamentos de espionagem e não meteorológicos, como havia informado o governo da China. Vamos conferir. Essas fotos mostram agentes do FBI processando materiais do suposto balão de vigilância chinês que foi abatido pelos militares americanos. Imagens dos aviões espiões U-2 revelam que o balão estava indubitavelmente equipado com dispositivos para coletar informações de inteligência e não meteorológicas, garantiu um alto funcionário do governo americano. Tinha múltiplas antenas para incluir uma matriz provavelmente capaz de coletar e geolocalizar comunicações, assinalou o Departamento de Estado em nota oficial. Um avião de combate americano derrubou o balão sobre o Oceano Atlântico no último sábado. O aparelho atravessou grande parte do país, sobrevoando áreas onde os Estados Unidos guardam mísseis nucleares em silos subterrâneos e bases de aviões bombardeiros estratégicos. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigado pela companhia e até mais.